Fala, galera cartoleira! Vocês sabem que terça-feira é dia de Caioba Cartola Show, é hora da gente escalar o nosso time para a rodada. E hoje eu trouxe mais um integrante do Gato Mestre, mais um cara que sabe tudo de cartola, Guilherme Giavone. Bem-vindo, Gui, tudo jóia? Fala, Caioba. Nossa, um prazer imenso estar aqui com você. Te vi muito jogar, lembro de você como goleiro contra o Gama. E é muito bom estar aqui representando o nosso time do Gato Mestre. São muitas pessoas trabalhando para sempre levar as melhores informações para a galera. Parabéns pelo trabalho, viu? Eu tô sempre, antes de escalar meu time, olhando, vendo as informações, entrando no GE. Globo. É muito bem feito, né? E acho que o Cartola tá bem redondinho, né? Esses 2 últimos anos, as mudanças que foram feitas, acho que agradou todo mundo. Exato, e até essas mudanças de scout, né? Diminuição da força do capitão de 2 para 1,5, algumas modificações ali, o desarme aumentou para 1,20, né? Então, todos esses estudos também foram feitos pelo time do Gato Mestre, pelos cientistas de dados, para ajudar a dar um embasamento e para deixar o jogo cada vez mais justo, né? Para deixar o jogo equilibrado, para deixar o jogo cada vez mais gostoso para a galera jogar e curtir. E para você que está com dificuldade em buscar a liderança da tua liga, ó, tem o GE. Globo, tem o Gato Mestre, tem a Cami, tem as lives com o Veloso, com toda a nossa galera, o Cassius Leitão, né, o nosso Caçocla, tem o programa do Dandan e a gente tem como novidade o TikTok. Então, ó, vira Cartoleiro Pro, ativa o sininho, faz a sua inscrição e fica por dentro de todo o conteúdo que a gente prepara com muito carinho aqui para te ajudar na hora da escalação. Amigo, seguinte, o mercado abriu. Vamos lá. Com Tiquinho o mais escalado. Então vamos botar nosso campo. Enquanto a gente solta alguns gols do Tiquinho, o Botafogo recebe o Goiás, o Botafogo que precisa voltar a pontuar, vem de algumas derrotas que causaram aí, levantaram um sinal de alerta. Para você, Giavone, Tiquinho, vai imitar ou vai zicar? Olha, essa pergunta é difícil, né? O Tiquinho, depois da lesão, depois de retornar da lesão, ainda está sofrendo um pouco nesse retorno. Aliás, entre uma das ferramentas que você tem acesso aí quando você vira Cartoleiro Pro, uma delas é o painel do Gato Mestre, painel de dados. E ali a gente tem várias informações muito boas para você, por exemplo. Nos últimos jogos, o Tiquinho vem tendo uma média de 60 minutos jogados, né? Ele não tem conseguido atuar na partida inteira, ainda é um processo de recuperação da lesão dele. A gente também lembra que o Goiás é um time chato, né? É um time difícil de enfrentar, é um time que faz poucos gols, mas não vem sofrendo muitos gols também. E o Botafogo tem uma certa crise, né? Uma certa instabilidade, que é até normal, né? Caiu por um campeonato tão longo, de 38 rodadas. Eu acho que o Tiquinho vai imitar, eu acho que a virada do Botafogo começa contra o Goiás, mas tem muitos argumentos contra a escalação do Tiquinho também. Então vamos abrir nosso campinho para você, e quem manda aqui é o convidado, é você que escala, é você que dá as ordens aqui da casa. Para você, vamos de Tiquinho? Podemos ir de Tiquinho. Eu acho que um argumento a favor do Tiquinho é justamente essa questão dos mais escalados. Se muita gente escala o Tiquinho e você não, e o Tiquinho vai bem, você já larga atrás, né? Então, de uma forma, também é importante olhar os mais escalados aí para ter um parâmetro, né, de quem escalar. Olha aí o gráfico do Tiquinho. Esse aí é o nosso painel, com todas as pontuações do Tiquinho nas rodadas, a curva de valorização, e lá embaixo também tem o que o Tiquinho fez por partida, né? Aí tem as partidas em que ele ficou fora, aí contra o Inter, contra o São Paulo e Bahia. E lá embaixo temos todos os jogos e temos todos os scouts que o Tiquinho vem fazendo nessas partidas. Então fica muito fácil de analisar um jogador, né? De fazer um raio-x aí do próprio atleta. Isso como mandante, como visitante, você pode filtrar por médias, enfim. É um conteúdo muito completo que o pessoal aqui do Gato Mestre desenvolveu, né? Tem uma equipe muito grande por trás disso, o hub de tecnologia da Globo. Olha que gráfico legal. Até o jogo do Cruzeiro na 18ª rodada, a média dele era impressionante. Aí ele ficou fora de Inter, São Paulo e Bahia, e aí depois ele retoma um pouquinho abaixo, que é o que o Giovanni estava falando, né? Continua ainda com algumas boas pontuações, mas deixa de ser aquele mito que vinha sendo no começo do campeonato. Por falar nisso, você sabe que toda a escalação, a nossa produção joga uma casquinha de banana para dificultar a nossa vida, né? E hoje o Veloso
falou que o desafio da rodada é escalar no nosso campinho pelo menos um jogador de cada confronto pelo estadual. Então vamos dar uma olhada aí, ó. Tem São Paulo e Corinthians, Cruzeiro e América, Curitiba e Furacão, Bragantino e Palmeiras. Desses 4 confrontos, pelo menos um jogador do confronto, né? Pode ser, por exemplo, Atlético e Curitiba, pode ser um cara do Atlético ou do Coxa, mas não precisa ser um de cada. Acho que tá tranquilo, né? Acho que tá molezinha, dá para escalar, não dá? Dá, na lateral aí já dá para matar 2 confrontos. Vamos já deixar o Tiquinho lá na frente, porque ele disse que acha que o Tiquinho vai imitar. Então a gente abre com o Tiquinho e vamos lá para trás, vamos começar pelos laterais. Vamos lá. Tem ainda 122 cartoletas para escalar o nosso campinho. Vamos começar matando já o Clássico Mineiro. Vamos começar pelo Marlon. E o Marlon a regularidade do Marlon. Exato, ele é uma máquina de desarmes, ele lidera a tabela de desarmes com muita folga, né? Vem fazendo um campeonato muito regular, um ou outro jogo um pouquinho abaixo, não depende tanto do SG para pontuar, isso também é um ponto importante. Bom, o Marlon, o Cruzeiro que enfrenta o América, Clássico Mineiro, e na outra lateral? E na outra lateral, o Juninho Capixaba, que também não depende muito do SG para pontuar, é um jogador que às vezes aparece na frente. Tem um desafio difícil quanto o Palmeiras, mas a gente lembra que o Palmeiras vai para Buenos Aires enfrentar o Boca Juniors na Libertadores. O Abel tem essa consciência do calendário brasileiro e dessa dificuldade, e normalmente, quando tem Libertadores, o Abel acaba deixando o Veiga no banco, diminui um pouco a minutagem do Rony ou do Arthur, né? Coloca ali o Mike para jogar praticamente de atacante. Então acho que o Juninho Capixaba, por esse compromisso do Palmeiras da Libertadores, pode ser uma boa também. Esse é o detalhe, gente. Fiquem atentos, acompanhem as informações do GE. Globo antes do fechamento do mercado, porque tem Libertadores, tem Sul-Americana. Então, ó, Palmeiras, Fluminense, Internacional, Corinthians e Fortaleza. Esses times podem poupar alguns jogadores para o confronto do final de semana. Vamos fechar o banco caso um dos dois não apareça para o jogo. A gente consegue encaixar o de Plácido aí, né? O de Plácido é um ótimo nome. Também vem fazendo pontuações boas, né? Fez 5 e 10 na última rodada. Eu acho que vai ser um jogo de poucos gols. Eu acho o time do Goiás muito bem armado defensivamente. E é o que você falou, de repente garante um SG aí. De Plácido, então, para o nosso banco de reservas. Quer fechar a zaga ou quer ir para frente? Vamos fechar a zaga? Vamos economizar um pouquinho, né, Caio? Porque a gente já gastou na lateral, né? Não sei se você concorda com o Adrielson, do Botafogo. Gosto muito. Eu sempre escalo ou ele ou o Cuesta em casa, até pela questão do gramado. Eu acho que eles roubam bola demais. E tem essa questão que você falou do SG, de um Botafogo que entra pressionado. Precisa... Olha o absurdo, né? O líder do campeonato com essa vantagem, com essa gordura toda, a gente fala que entra pressionado. Mas o Campeonato Brasileiro é assim, se não ganhar, os caras chegam mesmo. E do lado dele? Acho que para evitar aí a dobra, né? Porque o Cuesta é um excelente nome também. E o Cuesta tá no nome... O nome tá na ponta da língua de todo o cartoleiro, desde a época do Inter, né? Todo mundo adora escalar o Cuesta pelas pontuações. Eu acho que eu vou de Lucas Beraldo, já colocando aí um jogador do Majestoso da próxima semana. O Lucas Beraldo recebeu muitos elogios muito merecidos, e o Lucas Beraldo é uma revelação extraordinária dessa fábrica de craques que é a Cotia. Joga muito, joga de cabeça erguida, tem muita qualidade na saída de bola. Ele me lembra como estilo o Juan do Flamengo, que eu tive o prazer de jogar junto, sabe aquele cara que elegante, que dá o bote sempre na bola, extremamente disciplinado. Zagueiraço. E aí, além de você matar mais um clássico estadual, com a escalação do Beraldo, já que São Paulo enfrenta o Corinthians, tem também a questão daquilo que a gente vem falando. Muito provavelmente o Corinthians venha com um time misto aí, um time mesclado por conta da volta do jogo da Sul-Americana, né? Exatamente. O Corinthians joga contra o Fortaleza nessas 2 terças, e já vem usando essa estratégia de colocar times alternativos, principalmente quando joga fora de casa, né? Lucas Beraldo e Adrielson, quem vai pro banco? Não tem ninguém do Furacão? Tem Kaká. Tem o Kaká, né? Podemos ir de Kaká, né? Vamos de Kaká? Vamos de Kaká. O Curitiba está muito irregular, apesar de jogar em casa, apesar de ser um clássico, isso aumenta muito a expectativa. É um time que ainda não se acertou, né? Giovani, o que você quer fazer? Quer o goleiro ou quer ir para o meio de campo? Vamos fechar o gol
E aí eu acho que não tem muito o que inventar, não. É o Lucas Perry mesmo, embora seja o mais caro. Faz um campeonato extraordinário. Diferente do que o Botafogo fez. O Botafogo, né, na maior parte do campeonato, ele vem sofrendo gols, vem perdendo o SG. Ele tá no verdinho, ele tá pontuando de qualquer maneira. O Perry tá rendendo pontos para você mesmo perdendo o SG. Baita nome para a rodada e para o Cartola, de uma maneira geral. Tava no meu time na última rodada, fui de Lucas Perry. Tem o Rafael de São Paulo, que eu acho que também pode garantir um SG, tem bons nomes. Mas Lucas Perry, então, para o nosso gol. E aí, quem é que vai para o banco? Bom, já que você citou o Rafael, podemos ir de Rafael no banco. Vamos para o meio de campo? Olha, embora o Flamengo esteja em baixa, esteja com uma situação complicada aí no extra-campo, não dá para deixar o Arrascaeta fora, né? Será que o Arrascaeta vai para o jogo? Deve ir, né? Deve ir. O Flamengo ainda precisa se garantir na Libertadores do ano que vem, né? Seria um pouco absurdo, né? O Flamengo não se garantir ali, pelo menos entre os 6, 7 primeiros, pelo poderio, pela qualidade, principalmente, né? O Flamengo tem muita qualidade, parece que tem uma qualidade hoje represada, né? Uma qualidade represada. E o Arrascaeta é um jogador que, não sei se você concorda, Caio, mas ele eleva ainda mais o nível do Flamengo no campo. Ele tem uma qualidade que faz o Gabigol jogar mais, faz o Bruno Henrique jogar mais, faz a defesa ter mais segurança, porque às vezes ele até faz uns desarmes também, né? Vamos de Arrasca. Eu achei que ele é craque. Arrascaeta é craque. Falando com o Nestor ontem no Boleiragem, ele falava, putz, ele tá com a perna presa, tá voltando de lesão, tá no sacrifício, mas ele é muito diferente. E faltam 2. Quem é que vai ao lado do Arrascaeta? Aliás, que a escalação do Arrascaeta sempre tem o joinha da Cami Campos. Puxa, é difícil deixar o Veiga fora também, né? Embora a gente tenha aí o Juninho Capixaba, né? Tem sempre aquele asterisco do Palmeiras aí tá envolvido numa semifinal de Libertadores contra nada mais, nada menos do que o Boca. Pode ser o pior Boca do mundo. Na Libertadores, você tem que respeitar. E não, ele é decisivo, né? Eu fico com um pé atrás só exatamente por isso que você falou. Será que ele vai para o jogo? Mas a gente compensa no campinho. Caso o Veiga não venha, a gente dá uma olhada quem é que pode fazer a dele. Quantas cartoletas temos ainda? 36? Vou precisar economizar agora, hein? Você tá gastando. Esse Veiga ficou caro. Tô gastando. Vamos lá. Eu não coloquei ninguém no Atletiba, no banco não vale, né? A regra da escalação aí dos clássicos não vale pro banco, né? Não, só no time titular. Então eu vou de Eric, do Furacão. Bom nome. E faz tempo que o Coritiba não ganha o Atletiba como mandante também. Tem um certo tabu aí nessa partida. Eric pagando então o desafio da rodada, fechando o nosso meio de campo. Eric, do Furacão, Veiga e Arrascaeta. Quem é que vai para o banco, caso, por exemplo, o Veiga não seja escalado? Vamos de Paulinho do Vasco. Eu ia falar isso, você tem alguns jogadores que desarmam demais. Matheus Fernandes, Ranielli e Sobral do Cuiabá, Paulinho do Vasco. Exatamente. São jogadores que, se você tiver de olho aí na roubada, no número de desarmes, pode ir que eles te garantem pelo menos 3, 4 pontos toda a rodada. E o Paulinho não tem nem muito o que dizer, né? Aí esse jogo contra o América, o Paulinho foi muito bem também. Não valeu pro Cartola, mas o Paulinho vem melhorando muito a qualidade do meio campo do Vasco. Paulinho pro nosso banco, então? Paulinho. São Paulo ele já pagou um desafio, né, com o Beraldo. O Juninho Capixaba ele pagou outro clássico estadual, com Bragantino e Palmeiras. Marlon ele pagou com Cruzeiro e América, e Eric ele pagou com Atlético e Coritiba. Então você está à vontade para gastar essas 28 cartoletas entre 2 atacantes e o professor. O de hoje está pago. Tá pago. Posso pular a academia hoje, está pago. O nosso personal Veloso liberou. Personal Veloso liberou, tá bom. Obrigado, Veloso. Temos excelentes atacantes nessa rodada, mas alguns deles jogando como visitante, né? Alguns deles aí fora de casa, o Hulk jogando fora de casa com o Inter, Verratti jogando fora de casa contra o Santos, Luizito Soares jogando fora de casa contra o Fortaleza. Eu já paguei o São Paulo, mas o Lucas Moura é um nome extraordinário para essa rodada, fez gol no Majestoso na Copa do Brasil, né? É um nome que me agrada muito. Até porque talvez o Caleri não joga, né? Todo mundo ficou aí na declaração dele depois do título, dizendo que precisa operar o tornozelo, que precisa parar. Quer ir de Lucas Moura? Vamos de Lucas Moura. E com a qualidade de um jogador que basicamente acabou de sair da Premier League, né? De toda a bagagem que ele conquistou na Inglaterra, né? De toda a idolatria, né? no Tottenham.
É um jogador que veio aqui com um nível extraordinário para o nosso futebol brasileiro. Ó, tem 15 cartões. Quer fechar o treinador e depois a gente vê quanto sobra para o próximo atacante? Acho que é mais fácil, não é? É melhor, porque eu gastei muito já, hein? Eu já tô com o nome de um atacante aqui na manga, mas eu gastei bastante aqui. Então vamos neles. Já estamos aí? Eu iria de Bruno Henrique, hein? Bruno Henrique do Mengão. A gente não pode nunca subestimar a força do Flamengo. Pela qualidade, tem um elenco muito forte. E o Bruno Henrique, depois da lesão, vem mostrando aí bastante futebol. Ele ficou bem abatido ali, né, com a derrota do Flamengo no domingo. E é um jogador que eu gosto demais. É um jogador muito rápido, muito bom. Joga muito. Bruno Henrique é bola de segurança, né? Tem sido um dos principais atacantes, né? O Gabigol, que tá vendo uma fase mais chatinha, o Pedro, que eu acho que não vem bem. Bruno Henrique no nosso ataque, bola de segurança, que tem Tiquinho Soares, Bruno Henrique, Lucas Moura. E quem é que vai para o banco de reservas? E com aquele detalhe aqui que a gente puxa das nossas planilhas e tal, o Bahia sofreu 8 gols nos últimos 4 jogos. Olha, banco de reservas, eu iria de Marinho, hein? Marinho, Fortaleza e Grêmio. Olha daí. O Grêmio é um dos times que mais sofrem finalizações no campeonato. O Flamengo também sofre bastante, mas o Grêmio sofre muita finalização, permite muita finalização. E a gente conhece o histórico do Marinho dentro do Cartola, né? Então, acho que o Marinho é um bom reserva. Falta o nosso treinador. Quantas cartoletas nós temos aí? Poucas, né? Bastante, quer ver? 9,37. 9,37. Puxa, ficou realmente muito difícil da gente escolher um técnico aí, hein? Difícil, hein? Eu vou dar um palpite aqui. Eu iria ou de Marcelo Fernandes dos Santos, pelo fato de jogar em casa, ou de Antônio Oliveira, porque acho que o Fluminense vai poupar. Acho que o Fluminense vai com um time bem mistão. Bom, eu vou de Antônio Oliveira, então, mas eu vou falar que é contra os meus princípios escolher o técnico mais barato. Porque gastar dinheiro no técnico é muito importante. Então, eu, particularmente, às vezes começo a escalar o meu time e os meus colegas aqui do Gato Mestre também pelo técnico. Com o ponto da vitória e com uma vitória com SG, esse técnico vai te render 7 pontos, 8 pontos, que muitas vezes um jogador de linha não vai te entregar isso. Para você passar o Extra Show, que é o nosso líder da liga, eu vou até buscar aqui para confirmar, acho que foi mais de 120 pontos, ele fez 124, quer ver? Eita, eu não vou conseguir, já digo que eu não vou conseguir. Não, 124,53, a dica do ano é dele também, fez na 5ª rodada 27,60 com o Rafael Veiga, ele tá voando, o Extra Show tá voando, a Lê tá demais, mas para você se aproximar, pelo menos buscar um top 3 ali, tem que acertar a faixa de capitão. Tem boas opções nesse time, mas quem é que vai levar a faixa de capitão dessa rodada? Eu acho que eu não vou inventar muito, não. Eu vou de Tiquinho. Cartola é um jogo de regularidade, embora o Tiquinho aí, de tudo que a gente conversou aqui, o Tiquinho ainda não esteja numa melhor forma depois da lesão. Mas o Botafogo tem um jogo, entre aspas, favorável em casa contra o Goiás. E é um momento que o Botafogo pode, né, ter essa certa redenção. O Tiquinho conhece o caminho do gol, ele conhece o tapetinho, né, que a galera brinca ali, que é o gramado sintético ali do Newton Santos. Ficou bom esse time, hein? Gostou? Gostei. Achei difícil o desafio também pela quantidade aí de cartoletas e porque os bons laterais estão muito caros, né? A gente teve que economizar aí na defesa um pouco, mesmo assim achando ótimos nomes, né? Adrielson e o Beraldo são zagueiros excelentes. Se você tivesse 200 cartoletas e pudesse escalar quem você quisesse, não tivesse desafio, não tivesse nada, já que você pertence à equipe do Gato Mestre, me dá 2 nomes que você mudaria nessa equipe. Bom, eu acho que não poderia faltar o Hulk na frente. O Hulk é extraordinário, fora de casa vem jogando muito bem, fez gol de falta contra o São Paulo. E o Inter tem esse desafio contra o Fluminense, que é dificílimo, né, numa semifinal de Libertadores, eu colocaria o Hulk. E pela fase, e o homem tá on fire, eu acho difícil não colocar o Berretti também. Eu acho que o Vasco vem muito empolgado. E o Santos, mesmo mostrando uma reação, ainda sofre muitos gols, muitas finalizações. Divulga suas redes sociais, fala um pouquinho do teu trabalho, além do Gato Mestre, onde que a gente te encontra. Entre aspas, eu sou meio porta-voz aqui do Gato Mestre, né? Eu trabalho todos os dias com 3 cientistas de dados incríveis, com o Anderson Cordeiro, com o Vitor Patalano e com o Paulo Pestana. São caras extraordinários que enxergam o futebol de uma forma distinta. Tem o pessoal da tecnologia, tem o Marcelo Faria, que não é o ator, é o nosso dev aqui, tá de férias.
Tem o Fred, o nosso UX, torcedor fanático do Curitiba também. Então, assim, são pessoas incríveis que fazem a gente colocar no ar todas essas dicas, todos esses conteúdos, além do nosso especialista, do Vitor Mainar, um homem que sabe dar boas raquetadas dentro da quadra e também no Cartola, né? E vocês podem achar a gente tanto no Twitter, no Facebook, no Instagram, no @gatomestre. Não se esqueçam de ativar as notificações do aplicativo do Cartola no seu celular, ou seja, você vai receber dicas do Gato Mestre na sua mão. Agora também no WhatsApp do Cartola, a gente tem os conteúdos, tem as dicas. Então fica fácil de encontrar a gente nas redes. E de vez em quando a gente está aqui também na live do Cartola com o Caçocla, a gente está no podcast também do Cartola. Enfim, tá fácil de encontrar a gente. E também no site, né, no ge.globo/gatomestre, lá tem as dicas do Gato Mestre, dos nossos textos, e tem esse painel de dados maravilhoso, tem dica feita por inteligência artificial de cruzamento de dados, é muita tecnologia para te dar os melhores conteúdos, para que a galera chegue bem embasada para tomar a decisão. Então convido vocês, assinante que é Pro, tem o acesso ao painel, você que não é Pro ainda, só R$ 29,90 no retorno. Faça agora a sua assinatura, vai curtir aí um bom retorno e, quem sabe, aí tirar a diferença para o líder, ou você que é líder aumentar a sua diferença nas ligas, está convidado a curtir nossos conteúdos. Obrigado por participar. O Giavone faz parte da equipe do Gato Mestre, sempre enriquecendo demais o conteúdo das nossas plataformas na hora de escalar o time. Lembrando, rodada de Sul-Americana, rodada de Libertadores, muitos jogadores podendo ser poupados para a semana que vem. Fiquem de olho no fechamento do mercado, entra no ge.globo, acompanhe as lives para você não ser surpreendido, pego de surpresa na hora de fechar o seu time com a melhor escalação para esse final de semana, tá bom? Semana que vem a gente está de volta com mais um grande convidado. Valeu, amigo, abraço! Valeu, um abraço para todo mundo. Boa rodada.